Isaías capítulo 10, verso de número 27, que diz assim: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu acredito que essa palavra que Deus vai falar muito conosco, não é? E é uma palavra tremenda da parte de Deus. Lógico que todos os versículos da Bíblia são tremendos, mas existem versículos que muitas vezes mudam a nossa vida, né? Eu mesmo tenho vários versículos que eu gosto demais, e um deles que eu vou falar essa noite, que está no livro de Mateus, no capítulo 11, e são versículos que marcam a nossa vida no meio da nossa caminhada, né? E são versículos que muitas vezes marcam épocas, situações que nós estamos passando, e que quando nós ouvimos aquilo lá muda o rumo da nossa história, muda a direção da nossa vida. Então que essa palavra possa mudar mais e mais a sua vida, a minha vida, e que nós possamos a cada dia mergulhar na presença do Senhor. Nós temos aqui um texto no Antigo Testamento que foi escrito por um grande profeta de Deus, que teve sua chamada de modo diferente, assim como um grande profeta chamado Ezequiel. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 6 do livro de Isaías. Não deixe a sua Bíblia no banco, tá? Por enquanto. Isaías capítulo 6. Nós vamos só ler como inicia a vida deste homem de Deus, e depois nós vamos para o contexto da mensagem. Então aqui nesse texto que nós lemos, em Isaías capítulo 10, no verso 27, nós temos aqui três coisas. Primeira coisa, o que é? Um homem chamado Isaías, que é o profeta, que ele estava aqui profetizando, declarando uma palavra, uma profecia, uma mensagem inspirada por Deus. Segunda coisa que nós temos aqui é o jugo, não é? O jugo, que é aquele artefato de madeira que é colocado sobre os bois e é ligado em uma carroça para poder conduzi-los. E a terceira coisa que nós temos aqui, que nós lemos, foi a unção, a qual nós vamos falar. Então são três coisas importantes sobre o profeta, sobre o jugo e sobre a unção. Amém? Então no capítulo 6 do livro de Isaías, nós temos aqui o início do chamado do profeta. Todo profeta que foi o profeta de Deus, principalmente no Antigo Testamento, ele tinha um estilo de vida diferenciado dos demais, porque era uma exigência de Deus o estilo de vida diferente, não é? E hoje nós somos considerados esses profetas, porque nós temos que ter um estilo diferenciado do rumo que vai caminhando o mundo. Então hoje esses profetas do Antigo Testamento somos nós hoje no Novo Testamento, que caminhamos de forma diferente a qual o mundo está caminhando. Amém? Então eu quero profetizar na sua vida, né? Nós estamos falando sobre o profeta Isaías. Eu quero profetizar na sua vida que o seu ministério será igual desse profeta aqui, né? Tendo uma visão de Deus. Acompanhe aí o capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, quem disse isso? O profeta. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E aí depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, olha que tremendo como inicia o chamado para este homem, de uma forma completamente diferente. Não foi ninguém que impôs a mão sobre ele, não foi ninguém que consagrou ele a nada, mas foi o próprio Deus que aparece para ele em uma visão, e aí Deus o unge, Deus tira dele o jugo que estava sobre ele. Qual o jugo que estava sobre ele? Então disse eu: ai de mim, o jugo da angústia, da culpa, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, de pecados. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com ele a tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os lábios, e a tua iniquidade foi tirada, o jugo do pecado foi tirado, e purificado o teu pecado. Então nós lemos esse capítulo 6, porque o capítulo 6 ele complementa o capítulo 10. E é interessante, o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, não é? Ele tem 66 capítulos e ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao 40, Isaías profetiza contra o reinado de Israel, contra Judá e contra a Síria, porque nessa época, 700 anos antes de Cristo, está passando um momento de guerra, de tribulação, um reino querendo tomar outro reino, Israel dividido de Judá, o reinado de Assíria querendo tomar Israel, querendo guerra política. Então, no meio dessa guerra, Deus levanta um homem. E por que o povo estava passando por um período de guerra? Justamente por causa desses versos que nós lemos. Porque eles estavam no meio de um povo de impuros lábios. E aí então Deus transforma a vida deste homem, levanta ele como profeta, para então ele escrever livros maravilhosos. Por exemplo, foi Isaías que profetizou o mártir do Senhor Jesus. Isaías capítulo 53. Nós temos lá que pelas suas pisaduras nós somos sarados, né? As pisaduras de Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então esse profeta foi um grande profeta nas mãos de Deus. E também a história diz que ele foi cerrado ao meio, né? Toda moeda tem os dois lados. Todo chamado, presta atenção, todo chamado tem os dois lados da sua paga, né? Você recebe sim o galardão, mas também tem no meio da sua caminhada que aí sofrer as consequências do seu chamado. E então este profeta, ele foi cerrado ao meio em mando do rei Manassés, né? Aqui na Bíblia não relata isso, mas pela história, pelos historiadores, pelos teólogos e pela cultura da época, tudo indica que isso aconteceu com ele. Ele foi martirizado, sendo cerrado ao meio. Amém? Então nós já sabemos, Isaías foi um grande homem de Deus, que começou o seu chamado tendo uma visão de Deus, que teve de Deus uma purificação, e Deus tirou dele o jugo que estava sobre ele, e então Deus envia ele para
fazer a sua vontade. Amém? Então nós temos aqui hoje algo que nós vamos aprender sobre a questão do jugo. Lá em Mateus capítulo 11, no verso 28, Jesus ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e afligidos, e eu vos aliviarei. Então o jugo que nós estamos sofrendo hoje é esse cansaço. E esse cansaço, ele está em várias áreas da nossa vida. Nos tempos de hoje, assim como nos tempos de Isaías, que era 700 anos antes do nascimento de Cristo, que Isaías profetizou do ano 730 até o ano 685, mais ou menos, antes de Cristo. Então, naquela época também passava-se umas grandes tribulações sobre a terra, e principalmente lá na região de Israel. Hoje, trazendo para o dia de hoje, não é diferente. Por isso que essa palavra é para motivar você. Por isso que essa palavra é para entrar no seu coração e que a unção do Espírito Santo faça você, daqui 5 minutos, ter vontades, ter desejos, ter anseios pelas coisas de Deus, sem o jugo. Então, nesse momento a qual Deus aparece para o profeta, ele está cheio de julgos, cheio de questionamentos, cheio de dúvidas em relação a ele mesmo. E muitas vezes nós estamos passando por este processo do jugo. O que é o jugo que nós aprendemos? Que é aquele artefato de madeira que fica sobre o boi. E eu gostaria de perguntar: que artefato está sobre a sua vida? Que jugo hoje está sobre você? Será que é o jugo da insatisfação? É isso? Será que é o jugo da angústia? Será que é o jugo da frustração? Será que é o jugo do pecado? E hoje, mais do que nunca, nós devemos e nós temos que buscar essa libertação na nossa vida. A unção de Deus é que nos liberta. O que é a unção de Deus? Existem 2 diferenças entre unção, tá? A primeira diferença, que está toda relacionada no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento não era quase conhecido o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vinha só sobre reis, profetas e sacerdotes, e ele não andava no meio do povo, e ele de vez em quando se apoderava de alguém, como nós lemos em Sansão, que de vez em quando o Espírito do Senhor possuía Sansão, com força, com violência, para se fazer a sua obra. Então, no Antigo Testamento, a unção, ela é relacionada como um azeite, tá? Como um azeite. O azeite para quê? O azeite para ungir, o azeite para curar, o azeite para consagrar. Também no Novo Testamento, a unção é conhecido como a curar, consagrar, separar, ungir. Porém, no Novo Testamento, a unção ela é representada de uma forma divina pela pessoa do Espírito Santo. Então, quem vai quebrar da nossa vida todo o jugo do pecado, das angústias, dos medos, das frustrações, é o Espírito Santo. É através da sua unção, da sua presença, é que ele quebra na nossa vida esse jugo. O jugo de nós estarmos presos à falta de perdão, o jugo de nós estarmos presos a uma falta de desejo de vir à igreja. Muitos de nós temos falta de desejo de vir à igreja. Nós estamos vindo às vezes na igreja porque ou a esposa vem, ou porque o marido vem, ou porque o filho pequeno pede. Mas você, no seu íntimo, e seja sincero com você mesmo, ninguém está aqui lhe acusando ou me acusando, mas nós temos é que ser livre de tudo isso que nos impede de viver a plenitude com Deus. E existe jugo sobre a nossa vida. Qual é esse jugo? Talvez é isso.
Talvez você não tenha o desejo verdadeiro de estar aqui hoje na casa de Deus. Talvez a pessoa que está nos assistindo também não tenha desejo nenhum de vir à casa de Deus. Mas isso não é para lhe apontar. Por quê? Porque as consequências da vida e as ciladas espirituais colocaram jugo sobre a sua vida. Você não tem mais vontade de vir à casa de Deus. Você não tem vontade de adorar mais a Deus. Na verdade, você não sabe nem porque você está cantando. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Um tempo de adoração, um tempo de exaltação de Deus na sua vida. Um tempo de paixão pelo Senhor Jesus, um tempo de amor por Deus, um tempo de libertação de todo o jugo do pecado, o jugo da escravidão, das angústias, das frustrações, dos medos, em nome de Jesus. Às vezes as pessoas têm o jugo da infelicidade. Elas passaram um processo em sua vida e esse processo a tornaram infelizes. E ela não consegue mais viver a plenitude da alegria, da felicidade, porque esse jugo está sobre ela, aprisionando ela. Pois em nome de Jesus você tem que ser livre disso, livre desse jugo. Você tem que, a unção de Deus tem que quebrar esse jugo na sua vida. Então o mundo hoje tem passado por esse processo. Está um jugo sobre as pessoas. A insatisfação no emprego. Não fica satisfeito com o emprego. Não está bom isso, a cadeira não está bom, não tem nada bom. É uma insatisfação que tomou conta sobre a alma da pessoa. Mais uma vez eu falo, não estou dizendo isso que é para te apontar de nada. Estou dizendo isso que é para nós despertarmos e nós estarmos motivados a ser livre de tudo isso que nos impede de viver essa presença de Deus. Olha o que o profeta diz, quando ele tem a visão de Deus, ele já automaticamente ele fala, estou frito, agora eu estou frito mesmo. Sou um homem impuro, que vive no meio de um povo de lábios impuros, eu também sou pesado de boca, meu lábio é impuro. Ele automaticamente, ele reconheceu o seu estado pecaminoso e ele começou a se flagelar. Tem pessoas que não se acham digna da presença de Deus. Então, deste jugo nós também temos que ser libertos. Porque nós já temos o quê? Um Salvador que pagou um preço por nós. Então não existe pecado no mundo, demônio do mundo que possa te impedir de viver na presença de Deus. Basta nós queremos. Sim, Pai, eu quero. Me mostra o caminho. E Deus vai te mostrando o caminho sem aquele jugo pesado. Então nós estamos vivendo esta época, a época de jugo sobre as pessoas. Não é só sobre a igreja, não é só sobre o mundo secular. O jugo está dentro das igrejas. Por que que os bois tinham que ter o jugo? Porque eles eram tratados muitas vezes com violência. E às vezes essa situação, a angústia, está tratando você com violência, porque a sua alma está ferida. E esse jugo da angústia tem lhe perturbado. Esse jugo do vício tem lhe perturbado. Esse desejo pecaminoso tem lhe perturbado. É um jugo que o reino das trevas tem tentado colocar sobre nós. Que o mundo secular tem tentado colocar sobre nós. Um jugo dizendo que nós não vamos conseguir. Dizendo que você não é digno. Dizendo que você não é capaz. Dizendo para você não perdoar, dizendo para você guardar essa amargura no seu coração. Então todas as coisas têm cooperado para o quê? Para que o povo fique aprisionado num jugo, sem viver uma vida livre com Cristo. A Bíblia diz em Romanos, aonde tem o Espírito Santo, aí há liberdade. Lembra o que a unção representa no Novo Testamento? Representa o
Espírito Santo. Aonde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Liberdade para fazer o que você tem que fazer. Liberdade de adorar. Liberdade de ofertar, de dizimar. Liberdade de amar o próximo. Tem pessoas que não conseguem amar o próximo. Tem pessoas que às vezes chegam na igreja e vê uma pessoa que teve algum problema. Ou que não gostou do que a pessoa falou, ou que não gostou do cabelo dela, ou que não gostou da sandália, ou que não gostou da roupa. E automaticamente ela fala, não vou, só tem aquela cadeira para ela sentar do lado dessa pessoa. E ela está presa o quê? Num jugo de inferioridade, de um sentimento de ódio, de vingança, de se rebaixar, de odiar. E ela fica o quê? Preso a esse jugo. Ela não senta ao lado dessa pessoa, ela não cumprimenta essa pessoa. Então a igreja, ela precisa ser liberta de todos esses jugos. O jugo do medo. As pessoas estão com o jugo do medo sobre elas. O medo de se entregar 100% a Deus. Eu não estou falando para você abandonar o seu trabalho. Eu não estou falando para você abandonar a sua casa. Eu estou falando para você abandonar aquilo que te prende ao pecado. Eu estou querendo que você seja motivado pelo Espírito Santo a você se desprender daquilo que te impede de você viver o sobrenatural de Deus, a unção de Deus. Eu quero dizer que a unção de Deus, irmão, muda pessoas. Quer que eu te provo que muda pessoas? É o texto que nós lemos. Quando o profeta viu Deus, viu os anjos, e ele disse, ai de mim. Deus viu o sentimento dentro dele, de culpa. Então muitas pessoas na igreja se sentem culpada pelo aquilo que fez, culpada pelo aquilo que está vivendo, culpada pelo inimigo, culpada pelo próximo. As pessoas estão se martirizando. E infelizmente, o diabo tem tido sucesso em algumas pessoas. Porque as pessoas vão se sentindo culpadas de tudo. É a culpa disso, é a culpa daquilo. A pessoa escorregou. Tem pessoas que escorregam e não voltam mais para a igreja. Esse é o pior erro da vida dela. O perigo não é escorregar. O perigo é não voltar mais para a presença de Deus. Escorregar, qualquer um está sujeito. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. O nosso dever é permanecer firme e se esforçar ao máximo para permanecer de pé. Mas a pessoa escorregou, cometeu um deslize, é colocado sobre ela um jugo, tanto espiritual como dela mesmo. Eu errei, eu não sou digno, eu não vou na igreja hoje, eu não quero tomar ceia. Meus irmãos, em nome de Jesus, ninguém aqui pode dizer que não pode tomar ceia. Você está invalidando a cruz de Cristo. Olha o jugo que o reino espiritual coloca sobre a pessoa. A Bíblia diz, vai e não peques mais. Sem jugo, porque todo jugo estava sobre Cristo. Ninguém tinha condição de carregar o jugo de Cristo. Todo jugo, todo medo, todo apontamento foi para a cruz. Nós somos livres em Cristo Jesus. Ninguém pode te acusar, ninguém pode me acusar. Demônio nenhum do inferno tem o poder de te acusar, de te barrar, de te impedir de você ser livre da culpa do pecado, da angústia do pecado, de você ser livre do ódio, de você ser livre da falta de reverência, do temor, do amor a Deus. Você tem que tomar essa decisão, eu tenho que tomar uma decisão. Então nós temos que ser livre desse jugo. Então existem vários tipos de jugo que aprisiona a pessoa. A pessoa às vezes tem vergonha de cantar na igreja. É um jugo.
A pessoa tem vergonha, e isso é normal quando a pessoa chega na igreja, de levantar as mãos. Não levanta, porque é normal, ela chegou agora na igreja, ela acha que, o homem geralmente acha que se fizer isso ele está meio afeminado, porque eu achava isso. Que levantar a mão, que sou homem, sou macho, rapaz. Que conversa é essa de balançar a mão assim? Então nós chegamos na igreja com vários julgos em nossa vida. Isso nós precisamos ser libertos. Liberto dessa escravidão. A Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18, o seguinte texto: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos da unção de Deus, a unção que liberta, a unção que cura, a unção que transforma. O Novo Testamento é marcado, a unção é marcada pela presença de Deus. Então nós não podemos estar aprisionados a julgos. Você tem que saber que Deus, o Cristo, o Machia, o ungido de Deus, foi na cruz por você, por mim, pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua mãe, pelo seu pai. O Cristo foi na cruz por todos nós. Então não tem julgo de capeta, de Satanás, de demônio, ou de qualquer pessoa na terra sobre a sua vida. Você é livre em Cristo, meu irmão. Em nome de Jesus. É porque às vezes nós não se atentamos com as coisas. Às vezes vem uma dificuldade, vem alguma coisa que acontece no trabalho ou em nossa casa, é colocado um jugo sobre nós, um medo, um nervosismo, uma angústia. Eu estava passando por isso. Eu cheguei a uma fase da minha vida de estresse extremo ao ponto de eu ir parar no hospital. E eu desenvolvi no meu corpo, eu tive uma reação no meu corpo, que quando eu passo por um período de estresse muito pesado, eu começo a ficar tudo empipocado, tudo vermelho. E aí eu tenho que passar uma loção dermatológica para poder voltar a pele ao normal. Isso é um jugo que eu tenho que ser liberto. Porque eu tenho que acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E eu tenho que acreditar que Deus me capacitou a realizar as coisas, a resolver as coisas. E Deus não capacitou só a mim, capacitou a você, o seu irmão, o irmão que está lá atrás, o irmão que está na frente. E Deus não faz distinção de ninguém. Deus não vai tirar o jugo do seu irmão e vai deixar o jugo de você. Não, você chegou agora, fica preso só um pouquinho, tá? Fica sofrendo aí. Castigo, castigo. Mentiu, castigo. Do joelho no milho. Não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado no céu. Nós temos que ser livre do jugo que nos atrapalha de estar na presença de Deus. Tem pessoas que não gostam de estar na presença de Deus. Ela não quer. E ela não tem interesse de ficar na presença de Deus. Isso daí não é para a pessoa se acusar. É para a pessoa se atentar e pedir na sua vida a libertação. A libertação. Nós passamos por processos de libertação. A maior libertação não é a de espírito maligno. Essa é a mais fácil que tem para Jesus. O que o diabo fez numa vida inteira, Jesus desfaz em 1 segundo. Pronto. As libertações nossas mais difíceis são de nós mesmos. Porque nós ficamos presos a tradições, às vezes, que não fazem parte mais da nossa vida. Nós ficamos presos a julgos que não têm que fazer mais parte da nossa vida. E nós estamos trazendo isso para nós. Estamos sofrendo por causa disso. Situações que trouxeram tristeza. E nós vamos com esse jugo sobre nós. A pessoa não consegue sorrir, não consegue ser feliz. O sorriso dela é só no rosto.
mas o seu coração é entristecido, porque ela passou situações. Pois em nome de Jesus, que Deus possa derramar sobre a sua vida o bálsamo, e você venha sorrir verdadeiramente. Nós precisamos disso em nossa vida, irmão. Nós precisamos da unção de Deus. É a unção de Deus que muda o homem. Não é simplesmente o falar. Não é uma simples mensagem. Se a mensagem que eu estou ministrando aqui não tiver o toque do Espírito Santo, é simplesmente mais uma mensagem. Embora nós sabemos que é a palavra de Deus e produz em nós fé. Mas mais que isso, de ser uma mensagem, ela deve ser uma mensagem que produz em nós fruto. Se produzir fruto, isso significa que a mensagem teve o toque do Espírito Santo. Então isso é a unção de Deus. A unção de Deus opera com coisas maravilhosas, produz o fruto. E é isso que nós devemos fazer em nossa vida. É a unção de Deus em minha vida que vai produzir o fruto de eu ser liberto de qualquer tipo de jugo. A escravidão do pecado, a escravidão da tristeza, a escravidão da angústia, a escravidão dos rancores, das mágoas. Não, mas eu não converso com ela porque ela falou isso, eu não gostei. Amém. Vamos resolver. Chama ela aqui, conversa com ela. Aí o pastor pede para dar um abraço. Naquela ali eu não dou não. Vira a cara. Sabe o que é isso? Está presa num jugo. Ainda não foi liberto. E eu estou dizendo isso não para apontar o seu erro, mas para que nós sejamos libertos de tudo isso. E possamos viver uma vida verdadeira com Cristo. E alegre, feliz. Aquele ali chegou agora. Olha. Ó a roupa do peão. Ó. Tá com 7 brincos na orelha, cheia de tatuagem. Olha o cabelo, olha esse moicano. Sabe o que é isso? Nós estamos presos ao preconceito. Olha a roupa dela. Olha o cabelo. Sabe o que é isso? Nós estamos presos ainda em julgos. Porque nós estamos vindo não com o objetivo de adorar, mas com o objetivo de olhar. Não com o objetivo de participar, mas com o objetivo simplesmente de ser um simpatizante. E isso muitas vezes impede nós de grandes coisas. Preste atenção numa coisa. Imagine um carro igual o meu, que é um carro pequeno. Imagine esse carro com uma carga de 50 toneladas. Ele nem aguenta isso, mas vamos, fazer aqui uma ilustração. Esse carro, que já é pequeno, com 50 toneladas, ele vai andar rápido ou ele vai andar lento? Hã? Nem anda. Essa é a melhor resposta. Eu ia falar lento, mas a melhor resposta é o da irmã. Por quê? Somos nós assim, com julgos da nossa vida. Nós vamos colocando julgos sobre nós mesmos e permitindo que outras pessoas a coloquem, que situações coloquem sobre nós julgo. E isso vai deixando um peso sobre nós. Olha a importância de ser livre de tudo isso. Sabe o que acontece com a nossa vida? Repete. Não anda. A nossa vida não anda. Ou se anda, anda em câmera lenta. Eu não estou falando de dinheiro, em nome de Jesus. Estou falando de liberdade em Cristo. Estou falando de liberdade em Cristo. Quando nós estamos presos a julgos, quer seja espirituais ou mundanos, a nossa vida não anda. Isso é literal, não anda mesmo, porque nós estamos presos a isso. O nosso medo, as nossas preocupações, os nossos pensamentos vai girar em torno do jugo. O medo do jugo. Então, em nome de Jesus, seja livre hoje. É noite de ceia, é noite de nós lembrarmos aquilo que Cristo fez. O que Ele fez? Tirou de nós o jugo do pecado, da morte espiritual, da condenação eterna e nos deu uma nova vida.
Então, se você tem essa nova vida, viva ela em nome de Jesus, sem estar aprisionado a julgo de homem nenhum, sem estar condenado por homem nenhum, sem estar condenado por demônio nenhum, sem estar aprisionado em garra nenhuma satânica, porque você é livre em Cristo Jesus. Ele pagou um preço por você. Você tem a obrigação de viver a liberdade em Cristo. Aquilo que te aprisionava no jugo, você estava preso a esse jugo, você tem que quebrar ele em nome de Jesus. Você não pode permitir que essa tristeza do seu coração, ela fique por muito tempo tomando conta. Você tem que mandar ele embora em nome de Jesus e viver o melhor de Deus. Você não pode permitir que aquilo que você viveu, que produziu uma frustração na sua vida e trouxe marcas na sua alma, fique dentro de você. Você é livre para viver o melhor de Deus. Tira esse jugo de sobre a sua cabeça e viva uma vida vitoriosa em Cristo, vitoriosa em cima do pecado, vitoriosa em cima da falta de perdão. Isso não significa que ninguém vai pisar no seu pé, que ninguém vai pisar no seu calo. Vai pisar sim, ainda para Deus provar o seu coração e ver se você realmente decidiu ser livre da falta de perdão. Então, em nome de Jesus, irmão, seja livre de tudo isso que te impeça de viver o melhor de Deus. E para nós encerrarmos, eu gostaria de ler um pouco do capítulo 47 do livro de Ezequiel, que é um dos livros tremendos também, que fala sobre a vida de um profeta, e que durante muito tempo este profeta passou pelo vale, o vale da tristeza, o vale da sombra e da morte, literalmente. Esse profeta, ele passou por um período muito triste na vida dele, porque ele estava com um jugo, estava preso a um jugo, ele vivia com uma bola de ferro ao seu pé, porque ele era escravo de um rei que não era o seu rei, que era um rei de Nabucodonosor da Babilônia, e ele viveu um grande período de tristeza na sua vida. Eu gostaria só de ler para nós podermos encerrar e passar para a ceia. Eu gostaria que você acompanhasse aí na sua tradução. Ezequiel capítulo 47. Nós vamos ver aqui o que Deus fez pelo profeta. Quando você lê o capítulo 1 de Ezequiel, ele começa também de forma tremenda, assim como Isaías. Foram dois grandes profetas. E diz assim, Ezequiel 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente e as águas viam de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Quem era esse homem? Um anjo de Deus. Ele me mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos ombros, e mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. O que significa isso? Todo o livro de Ezequiel, você pode ler, Ezequiel foi um grande profeta, ele viveu um grande período de tristeza na sua vida. Logo quando Ezequiel foi ungido, foi separado como profeta, ele era ainda menor de idade, tinha 17 para 18 anos, e ele foi preso junto com os príncipes de Israel, também com Daniel, e ele viveu durante muitos anos aprisionado na Babilônia, e ele era obrigado a trabalhar para o rei Nabucodonosor.
E no meio de tudo isso, Deus dava visões para ele. Só que chegou um período de Ezequiel que ele teve uma perda muito grande. Ezequiel capítulo 29, Ezequiel ele perde a sua amada, a amada da sua alma. E traz no coração dele um coração de pedra. Então Deus começou a visitar Ezequiel. E quando chega no capítulo 47, muitos anos, Ezequiel então está de volta a esse rio, a esse lugar onde ele era obrigado a trabalhar para o rei Nabucodonosor. Então aparece um anjo de Deus. E quando o anjo de Deus aparece, o anjo de Deus manda que ele entrasse ao rio. Que rio era esse? Esse rio era o rio a qual ele fazia os tijolos para as construções do rei Nabucodonosor. Esse rio que chamava Rio Quebar, ele manda então que Ezequiel entrasse no rio. Por que que o anjo manda Ezequiel entrar no rio? Ezequiel estava seco, passando por uma situação de tristeza. Ezequiel não tinha mais visões de Deus. Ezequiel não profetizava. Ele não tinha mais vontade de ir ao templo, ele não tinha mais vontade de ir na igreja, ele não tinha mais vontade de abraçar ninguém. Tomou conta dele uma tristeza muito grande. Só que pode ser a maior tristeza. Deus sempre está de olho nos seus. Então o anjo aparece para ele e fala: vem, Ezequiel, vem tomar um banho aqui das águas vivas. Então Ezequiel vai, o anjo mede mais 1000, mais 1000, mais 1000, até chegar ao ponto a qual a água chega aqui no queixo de Ezequiel. E Ezequiel falou: opa, agora não vou mais, não posso mais ir para o fundo, que senão eu vou me afogar. É aí então que vem a revelação. Quanto mais profundo com Deus, quanto mais a unção de Deus, a presença de Deus na nossa vida, menos força nós faremos. A água vai nos conduzindo para um lado, a água vai nos conduzindo para o outro, e menos força o homem e a mulher de Deus faz, porque é a presença de Deus que te conduz, que te leva, que te liberta, que te regenera, que te restaura, que te restitui. É a presença do eterno Deus. Então, a partir desse momento, Ezequiel começa a ter visões e profetizar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ele vivia um jugo na vida dele. A escravidão, a tristeza. Talvez hoje o jugo nosso é o pecado, é a tristeza, é a angústia, é a falta de amar, de ser amado, de liberar perdão, de ser perdoado. Mas em nome de Jesus, o sangue de Cristo tem poder na nossa vida, e que nós sejamos livres de todo jugo, quer seja maligno, quer seja secular, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E nós tomamos posse da liberdade que há no Senhor, Pai. Somos livres, Senhor, do jugo do pecado. Somos livres, Senhor, do jugo das angústias, do jugo dos medos, do jugo das frustrações, do jugo, meu Pai querido, de tradições mundanas e seculares que tentam, Senhor, nos arredar para o mundo, meu Pai. Somos livres de tudo isso, porque o Senhor mesmo nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor. Então nós exigimos no reino espiritual, exigimos em nós mesmos, na nossa alma, que a nossa alma ouça a palavra de Deus, que a nossa mente seja renovada e que nós sejamos livres do jugo, livres dos aprisionamentos, e possamos viver e caminhar uma vida cristã livre, amável, feliz, em paz com Deus, vivendo aqui neste mundo que está passando por um período de trevas, mas sabendo que o nosso Redentor vive para todo sempre, e estamos no reino do amor de Cristo, em nome de Jesus. Que eu e você sejamos livres de todo esse jugo, para viver o melhor de Deus a cada dia, em nome de Jesus. Deus abençoe. Está encerrado.